A magia está no ar e convida você a criar a encantadora fadinha Elara. Vem comigo espalhar encanto em cada ponto? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Campi. É hora de criar asas leves e um corpo perfeito para a nossa fadinha Elara. Prepare-se para um passo a passo cheio de encanto. Dando continuidade aqui à nossa fadinha, agora nós vamos trabalhar nas asas dela. Eu estou usando aqui a agulha 2.2 para fazer as asas, mas você também pode usar a número 2, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a 2.2, mas eu sei que tem algumas marcas de agulha que não tem essa numeração. Então faz com a 2 que vai ficar muito linda também. Bom, vou começar aqui a minha asa e vou fazer, para esse começo, eu vou fazer 16 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Feitas 16 correntes, agora eu vou fazer um ponto meio alto, no quarto ponto de base. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, no quarto ponto vou fazer um ponto meio alto. Um ponto meio alto. Faço uma corrente. Toda vez que eu fizer um ponto, eu faço uma corrente, tá? Agora vou fazer outro ponto meio alto, pulando um ponto de base. Então, não é nesse ponto, no próximo, outro meio ponto alto. Uma corrente. Agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente e pulando um ponto. Então, primeiro ponto alto, pulei uma corrente, no próximo ponto alto, uma corrente, pulei uma corrente, no próximo ponto alto, pulei uma corrente, pulo uma corrente, no próximo ponto alto, pulo uma corrente. Agora eu vou fazer um meio ponto alto novamente. Pulo a corrente e meio ponto alto na próxima. Faço uma corrente. E para finalizar essa sequência, eu vou na pontinha aqui, ó, no último ponto, fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. E uma corrente. Lembra que toda vez que eu trocar de ponto, eu vou fazer uma corrente. Vou voltar fazendo o mesmo esquema. Um meio ponto alto. E agora, o que é importante lembrar aqui, olha. Aqui eu tenho o primeiro meio ponto alto, esse primeiro aqui. Aqui o segundo meio ponto alto, os 3 pontos altos e esse outro meio ponto alto. Então eu quero agora colocar esse meio ponto alto em cima do meio ponto alto que eu já fiz, tá? Então eu venho aqui e aonde eu fiz o meio ponto alto, eu faço outro meio ponto alto, tá? Faço uma corrente e vou repetir a mesma coisa com os pontos altos. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. Então, em cima do ponto alto, outro ponto alto. Uma corrente. De novo, em cima do ponto alto, outro ponto alto. Uma corrente. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. Uma corrente. E agora, em cima do meio ponto alto, outro meio ponto alto. Uma corrente. E por último, em cima do outro meio ponto alto, que é esse aqui, né? Outro meio ponto alto. Muito bem.
Eu fiquei com essa espécie de uma folhinha aqui, ó, né? Ficou parecendo uma folhinha. O que que eu vou fazer aqui? Eu venho agora lá no primeiro ponto, na primeira correntinha que eu tinha feito e faço um ponto baixíssimo. Finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um ponto baixíssimo em toda a volta, apenas na argola de trás. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora, quando eu for fazer, eu faço 15, ó, fiz o 15. O 15 vai dar bem no centro da folha. Então, além de eu fazer o ponto baixíssimo, eu vou subir 2 correntinhas. Vou vir com a agulha aqui no pé, lá onde eu fiz o ponto baixíssimo, olha. Vou vir aqui e na alcinha de trás, vou puxar essa linha por todos os 3 loops. Isso chama-se picô. Então, eu estou fazendo um picô de 2. Por que de 2? Porque eu fiz 2 correntinhas. E vou continuar o ponto baixíssimo na volta aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí eu fechei toda a minha, ficou com uma espécie de uma folhinha. Então a folhinha ficou com 15 pontos baixíssimos. No número 15 eu faço 2 correntinhas e volto fazendo picô. E mais 14 pontos baixíssimos. Cheguei lá do outro lado. Agora, eu vou fazer aqui desse lado da asa, vou fazer 2 leques. Como que eu vou fazer? Vou subir 3 correntinhas, vou pular o próximo ponto e vou fazer um ponto alto só na alcinha de trás do ponto seguinte. Então, vou fazer um ponto alto e uma correntinha. E vou repetir esse ponto alto e essa correntinha por mais 3 vezes, que eu quero 4 pontos altos com 4 correntinhas aqui, tá? Então, um ponto alto e uma correntinha, 2 pontos altos e uma correntinha, 3 pontos altos e uma correntinha, e 4 pontos altos e uma correntinha. Tudo no mesmo ponto, tá? Para formar esse leque aqui, ó. Agora, eu vou pular 2 pontos de base e no terceiro, também na alcinha de trás, vou fazer um ponto baixo. Pronto. Formei a meu primeiro leque. Agora eu quero fazer o segundo leque. Vou fazer uma corrente e novamente vou pular um ponto de base e agora eu vou fazer 4 meios pontos altos com corrente no mesmo ponto, tá? Então eu pulei uma, venho no segundo aqui só na alcinha de trás novamente e vou repetir 4 vezes. Um meio ponto alto com uma corrente, novamente. Um meio ponto alto e uma corrente, mais um meio ponto alto e uma corrente, e o último, um meio ponto alto e uma corrente. Pulo
2 pontos de base e no terceiro eu finalizo com um ponto baixíssimo. Já posso puxar o fio e cortar. E tá pronta a nossa primeira asinha. Vou arrematar aqui. Vou vir num pontinho qualquer aqui atrás. Dá um nozinho. E aqui, ó. Passa por mais alguns pontos para poder cortar. Já vou pegar antes de... Já pego essa outra linha aqui também, do começo do trabalho. E já passo ela por alguns pontos, ó. Ela nem precisa dar o nozinho, né? Porque ela já é o começo do trabalho mesmo, já tá pronto. Ela não vai desfazer, tá? Só posso passar por alguns pontos aqui também e já cortar também essa linha. Pronto. E é esse aqui. Essa aqui é a frente da asa, tá? Então, quando a gente for colocar na nossa fadinha, essa ponta aqui tem que ficar para fora. Agora aqui na asa esquerda, como que a gente vai fazer? A gente vai, a parte que é a folhinha, a gente vai fazer da mesma maneira. Então, 16 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos fazer um ponto meio alto no quarto ponto, 1, 2, 3, 4, um ponto meio alto, uma corrente, outro ponto meio alto, pulando um ponto de base, então pulei um, no segundo, outro ponto meio alto, uma corrente, uma sequência de 3 pontos altos com corrente, então pulei um ponto alto e uma corrente, pulei um ponto alto e uma corrente, pulei um ponto alto e uma corrente, pulei um meio ponto alto e uma corrente, e no último ponto, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fecho bem aqui esse cantinho, né, para não ficar. E agora eu vou repetir. Aonde é ponto meio alto em cima de meio alto, onde é alto em cima de alto e meio alto em cima de meio alto novamente. Então, fiz uma corrente, primeiro é o meio ponto alto, em cima de meio ponto alto. Uma corrente, ponto alto, em cima de ponto alto. Uma corrente, ponto alto, em cima de ponto alto. Outra corrente, ponto alto, em cima de ponto alto. Uma corrente, meio alto, em cima de meio alto. Uma corrente, meio alto, em cima de meio alto. Uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo. Então, a parte da folhinha, exatamente igual. Agora, o que eu vou fazer? Novamente, pontos baixíssimos em toda a volta, apenas pela alcinha de trás. Então, 1,
14 e no 15 eu vou fazer mais 2 correntes e vou colocar a agulha no pé do ponto baixíssimo do 15 com o ponto, com a argolinha lá de trás, ó, com essa argolinha de trás, e vou puxar uma laçada por dentro. E finalizo com ponto baixíssimo até a outra volta. Bom, até aqui, essa folhinha, foi a mesma coisa a asa direita e a asa esquerda. O que que eu vou fazer agora para ficar diferente? Porque essa parte de baixo aqui, da asinha, se eu for continuar fazendo aqui, ó, como eu fiz da outra, a hora que eu for colocar, virar aqui, ó, ela vai ficar do lado avesso, né? Porque essa parte dos leques tem que ficar para baixo. Então, se eu fizer eles aqui em cima, a hora que eu virar, ele vai ficar para avesso. Para eu conseguir voltar trabalhando aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 2 pontos baixíssimos. Então, vou fazer, eu tinha feito 14, né? Vou fazer aqui, ó, o 15 e o 16. Agora sim, eu faço as 3 correntes. E agora eu viro o meu trabalho e eu pulo 2 pontos. Então, eu pulei aqui, ó, esses 2 pontos da curvinha aqui e vou fazer aquela sequência de pontos altos e correntes no terceiro ponto, tá? Então, venho aqui, ó, apenas na correntinha da frente dessa vez. Então, apenas na correntinha da frente, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos e uma corrente. Vou pular 2 pontos, vou vir aqui no terceiro e fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais uma corrente e fazer uma sequência de 4 meio pontos altos, com uma corrente entre eles. Aqui eu venho meio ponto alto e uma corrente. 2, 3, 4. Também no FLO, tá? 4. Faço uma corrente, já fiz aqui, já faço você perceber. Faço uma corrente e fecho com ponto baixíssimo, pulando 2. Então, 1, 2, no terceiro, um ponto baixíssimo. E agora, quando eu virar a asa, elas vão estar para o mesmo lado. Então, aqui eu já posso puxar a linha, cortar e arrematar. Estão feitas 2 asinhas. Agora, a gente vai trabalhar que eu vou dar uma endurecida nessas asinhas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma plaquinha de isopor, aonde eu vou prender essas asas. Lembra que você tem que prender pelo lado avesso, tá? Porque aí, quando a gente passa ou a cola para endurecer, no meu caso eu uso cola transparente, mas você pode usar termolina, não tem problema. Quando a gente usa
esses materiais endurecedores, geralmente eles tiram o brilho da linha, né? Então, quando você for endurecer, lembra sempre de endurecer do lado do avesso, tá? Do lado do avesso que você vai passar o produto. Aí, o lado da frente continua com brilho. Então, eu vou pegar aqui e vou prender bem essa asa. Dar uma esticadinha nela. E vai prendendo ela aí. Eu gosto de essas partes que tem o picô, deixar bem saidinho, ó, para ficar com um biquinho bem bonito. E como que eu gosto de fazer aqui? Vou colocar um pouco de cola aqui, ó, transparente. Mais uma vez, você pode usar a termolina também, não tem problema. Você pode até fazer o processo da blocagem, como a gente fez na saia, só que às vezes o amaciante pode manchar a sua asa. Quando a asa é branca, pode ser que o amaciante dê uma escurecidinha na asa, viu? Já aconteceu comigo de outras vezes. Então, eu gosto de usar a cola transparente mesmo. E aí aqui você vem passando, olha. Com o pincel, você vem passando, vem umedecendo bem essa asa. Como é uma asa pequena, quando a asa é muito grande, eu faço mais do que uma mão, sabe? Eu faço a cola, depois eu passo novamente, espero secar bem, depois passo novamente. Essa asa pequena aqui, eu acredito que só uma vez ela já vai ficar legal. Mas se você quiser uma asa bem durinha, pode passar também 2 vezes. Você passa uma. Eu também gosto de esperar de um dia para o outro, tá? Aqui, ó. Passa no meio para ficar os pontos altos bem visíveis, né? Para ficar o buraquinho dos pontos altos, ó. Que é o charme dessa asa, né? Coloco mais cola aqui. E assim como a saia que fica secando de um dia para o outro, eu também vou deixar essa asa secando de um dia para o outro. E também, se tiver muito frio, às vezes só de um dia para o outro também não é suficiente. Antes de você tirar, você tira um alfinete e vê se está na consistência que você quer, se a asa tá durinha o suficiente, sabe? Aí tirou ali, viu que ainda não tá legal, passa mais uma mão. Eu faço isso também, porque às vezes, até dependendo da temperatura, fica mais firme ou menos firme, sabe? Então é legal você fazer esse teste. Você tira um pedacinho, tira um alfinete, tira um pedacinho e testa se tá maleável o suficiente, se tá legal, antes de tirar todos os alfinetes. Se você achar que não tá bom ainda, coloca mais uma mão de cola, tá bom? Então é isso, a gente vai acabar de passar a cola aqui, passa em todos os cantinhos, deixa bem umedecida com a cola. E aí a gente volta para dar continuidade no projeto e a gente vai começar a trabalhar no corpo dela. Para dar continuidade à nossa fadinha, nós vamos fazer agora a cabeça e o corpo dela. Estou usando aqui a agulha 2,5, tá? E estou começando com o tom de pele. Vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Vou fechar bem esse meu anel mágico, para não ficar o buraquinho. E agora, eu coloco o meu marcador de pontos para começar a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Lembrando sempre que quando a gente faz a segunda carreira, a gente já aproveita e já vai escondendo esse fio aqui, ó, do anel mágico, tá? Então, na hora que você passar aqui para pegar para laçar lá atrás, você já laça as 2 correntinhas e o fio do anel mágico também. Então, primeiro aumento. Segundo aumento. Três. 4, 5. Aqui eu já vou cortar minha linha, porque ela já ficou embutida o suficiente. E faço o meu último aumento. Muito bem. Acabei a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 3 com um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Isso dá 6 vezes. Um ponto baixo e um aumento por 6 vezes até finalizar a carreira. E aqui a última sequência de um ponto baixo e um aumento. Acabei essa carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 4, também uma carreira de aumentos, com 2 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, 2 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Faça em toda a carreira. E aqui na última sequência, 1, 2 e um aumento. Então, eu terminei essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora, eu vou fazer as carreiras 5, 6, 7 e 8. Então, são 4 carreiras de 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, é a carreira 5, 6, 7 e 8. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês para dar continuidade. Então, eu finalizei aqui a carreira 8 com 24 pontos baixos. Agora, eu vou começar as diminuições. Nesse projeto, eu vou usar uma bolinha de isopor para preencher a cabeça, porque eu quero uma cabeça bem redondinha. Então, eu vou fazer com bolinha de isopor. Você pode também fazer com enchimento, não tem problema nenhum, tá? Essa bolinha de isopor, eu já falei lá na lista de materiais, mas ela tem uma bolinha de 1 polegada e 1/4, que equivale a uma bolinha de 3 centímetros, tá? Então, caso você queira fazer, se o seu ponto for mais folgado, pode ser que você precise de uma bolinha maior. Mas caso você queira fazer com enchimento, também fica perfeito, não tem problema nenhum. Pode usar enchimento. E agora aqui na carreira número 9, como eu vou fazer com a bolinha, eu já vou fazer as diminuições com a bolinha já dentro da cabeça. Se você for fazer enchimento, você pode fazer mais 1 ou 2 carreiras antes de encher, tá? Para o enchimento não ficar saindo, não tem problema nenhum. No meu caso aqui com a bolinha, eu já tenho que fazer agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, vou fazer aqui
2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Lembrando que a diminuição no amigurumi é a diminuição invisível, onde eu pego as 2 alcinhas da frente apenas e faço um ponto baixo, tá? Por que chama de diminuição invisível? Porque você não vê os buraquinhos da diminuição, tá bom? Então, vou repetir esse padrão aqui por mais 5 vezes. 2 pontos baixos e uma diminuição, até o final da carreira. E a última, 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminei essa carreira número 9 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 10, também uma carreira de diminuições, com 1 ponto baixo e uma diminuição, também por 6 vezes. Então, 1 ponto baixo e uma diminuição. 1 ponto baixo e uma diminuição, por toda a volta. E a última, 1 ponto baixo e uma diminuição. Tá vendo? Eu gosto de usar a bolinha de isopor, ó, porque fica bem redondinho, tá bom? Mas fica à vontade para usar enchimento que também dá certo. Eu vou fazer agora a minha última carreira de diminuição. E também vai ser a última carreira da cabeça. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição também, só que agora por 4 vezes. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E a última, um ponto baixo. E agora, quando eu for fazer a diminuição, vou tirar o marcador aqui, eu já vou trocar de cor. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a cor do meu corpo, que é o mesmo da saia, né? E dos braços. E a hora que eu for fazer a diminuição, eu já vou vir aqui, ó. Pego as 2 alcinhas da frente, busco a laçada lá atrás, vou ficar com 2 laçadas na agulha. Venho com a linha da minha saia, da cor do corpo da saia, e já finalizo esse ponto com essa linha aqui. Para quê? Para que no próximo carreira eu já comece com a cor que eu quero fazer a troca de cor, né? Com a cor do corpo, no caso aqui. Já vou cortar a cor da pele. E agora aqui eu já vou começar o corpo. Então, eu finalizei essa carreira número 11 com 8 pontos baixos. Eu já dei um nozinho aqui nas linhas que a gente fez a troca de cor e a linha da pele. Já dei um nozinho e já cortei, tá? Já finalizei. Agora eu vou fazer a carreira 12, já na cor do corpo, com um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Então, olha, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Tá pegando na linha que eu pus para dentro.
e um aumento. Um ponto baixo. Vou tirar aqui, eu tinha posto para dentro, vou para fora. Um ponto baixo e um aumento. E o último, um ponto baixo e um aumento. Então, eu termino essa carreira número 12 com 12 pontos baixos. Agora sim, que eu já tinha dado nozinho na linha e tinha guardado, né? Vou cortar um pouquinho mais aqui, ó. E vou colocar essa linha lá para dentro. Vou empurrar ela lá para dentro, ó. Pronto. Tá? Agora eu vou fazer a carreira número 13, também com um ponto baixo e um aumento, só que agora por 6 vezes. E vou trabalhar só no BLO dessa carreira. Então, aqui, ó, só na alcinha de trás, vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, até o final. E a última sequência aqui de um ponto baixo e um aumento. Eu terminei essa carreira número 13 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira de aumentos do corpo, que vão ser 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Repito esse padrão até o final da carreira. E no último, 2 pontos baixos e um aumento. Terminei essa carreira número 14 com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras 15, 16, 17 e 18, 4 carreiras com 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e já volto para a gente finalizar. Finalizei aqui a carreira número 18. E agora a carreira número 19 vai ser uma carreira de diminuições. O que eu vou fazer? Eu vou usar, você também pode, mais uma vez, pode usar enchimento, mas eu vou usar outra bolinha aqui. Essa bolinha aqui, depois eu vou cortar essa tampa aqui, para ela encaixar certinho na saia da minha boneca, tá? Então, para fazer a carreira de diminuições, eu já preciso que a minha bolinha esteja encaixada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira de diminuições com 2 pontos baixos e uma diminuição, por 6 vezes. Então, é a última carreira da boneca. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E a última, 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou terminar essa carreira número 19 com 18 pontos baixos. Aqui eu já posso cortar a linha e puxar o fio.
Se você vai colocar enchimento, já você pode colocar o enchimento agora, e na hora que você for pregar na saia da boneca, você completa o enchimento, né? Como eu tô aqui com a bolinha, o que que eu vou fazer? Se eu deixar a bolinha assim, redondinha, vai ficar ruim de eu colocar na boneca. Então, eu vou vir aqui, ó. Como a bolinha é pequena, eu consigo fazer uns picotes aqui para tirar essa tampinha, ó. Toma muito cuidado para não estragar o seu crochê, tá? Eu só quero tirar essa tampinha aqui, ó. Eu não tirei antes porque eu não sabia até onde meu crochê ia, né? Mas agora que eu já acabei, então eu já sei onde o crochê vai, ó. E aí ela vai ficar, a hora que eu colocar lá aqui na boneca, ela não vai ficar pensa, né? Não vai, porque eu cortei a base dela, ela vai ficar retinha aqui. Tá bom? O importante é que não fique para fora o isopor, ó. Tem que ficar assim, certinho. Tá? Fica assim lisinho, ó. Pra hora que a gente encaixar na saia dela vai dar certo. Bom, só fazendo a finalização aqui do corpo, a gente vai fazer um pontinho falso ali na finalização. Pula o primeiro, no segundo, você coloca a agulha de fora para dentro, volta aqui no último pontinho que você fez, coloca a agulha do meio para fora, puxa para ficar fechadinho e tá feito a finalização. Como eu coloquei isopor aqui, tá um pouquinho difícil de pegar um pontinho lá dentro, mas eu puxo um pouquinho aqui, ó, e pego um pontinho lá dentro, só para fazer um nozinho, para dar acabamento. Olha. E eu posso jogar essa linha já lá para dentro. É legal você deixar a linha grande aqui para depois costurar na saia. Eu tô achando que essa linha aqui não vai ser suficiente. Eu vou ter que pegar depois um pedaço maior para costurar na saia. Mas deixa um pedaço maior, porque aí você não precisa cortar outro pedaço. A hora que for costurar na saia já tá pronto, tá? Então tá pronto aqui, ó, o corpinho da nossa boneca, da nossa pequena fadinha. Dando continuidade agora à nossa fadinha, a gente vai trabalhar nos braços dela. Para trabalhar nos braços, eu estou usando a agulha 2.2 e mais uma vez, se você quiser usar a agulha número 2, também não tem problema nenhum. Eu vou começar fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar bem esse anel mágico. E agora eu vou trabalhar da carreira 2 até a carreira 10 com os mesmos 6 pontos baixos, ponto sobre ponto, não vai ter aumento aqui. Lembrando que nessa primeira carreira aqui, de 6 pontos baixos, eu vou começar aqui com vocês, eu já vou esconder essa linha do anel mágico aqui, ó. Então, vou fazer aqui 1, 2, e vai virando o trabalho, ó. 3, nossa, peraí que um pontinho escapou aqui, um pedacinho da linha escapou. 3,
4, 5 e 6. Quando chegar aqui, eu já posso cortar essa linha. Então, eu acabei a carreira número 2 com 6 pontos baixos também. E aqui você tem que prestar atenção, porque olha, tá vendo como o crochê ele tende a virar para cima? Então, aqui você já começa a virar ele ao contrário, ó. Porque se você deixar ele ficar virando para cima, depois é mais difícil de virar, tá? Então, logo aqui no comecinho, ó, ele começou a virar para cima, você já fala para ele, ó, é pro lado contrário, tá? Que é pra gente, né, continuar o trabalho para cima. Então, vou fazer agora aqui a carreira número 3, com os mesmos 6 pontos baixos, olha. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí você, como você já virou, ó, já ficou certinho agora, tá? Então, fiz até a carreira número 3, com 6 pontos baixos, e vou trabalhar aqui até a carreira número 10. Na carreira número 10, a gente vai trocar de cor, tá? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês pra gente fazer a carreira 10 juntos. E agora, aqui na carreira número 10, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E a hora que eu for fazer o 6, eu laço o fio. Vou tirar até meu marcador para mostrar melhor para vocês. Vou pegar aqui o fio que eu tô querendo trocar de cor, que é o mesmo da cor da roupa da minha boneca. Pego aqui o meu fio. E termino esse ponto já com o fio novo. Olha, então ficou duas laçadas na agulha e termino com o fio novo. Para começar a carreira seguinte, já com a cor nova. Vou cortar aqui esse cor da pele. E vou fazer agora, na carreira 11, vou fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos. Então, aqui o primeiro aumento. E no último ponto de base, o 6º aumento. Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou fazer um nozinho nessas 2 linhas aqui, ó. Vou vir com as 2 pontas e dou um nó, mais um nó. E aí eu não vou nem me preocupar em cortar, vou empurrar essa linha para dentro do braço. Ó, com a ponta da tesoura mesmo. Vou deixar ali, ó, cortar só esse excesso aqui. Tá? Pode empurrar para lá. Não vou pôr enchimento no braço. Pode colocar para lá, não tem problema. Então, essa carreira número 11 ficou com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 12, também com 12 pontos baixos,
Só que eu vou pegar, vou colocar meu marcador aqui, e vou pegar só na alcinha de trás, só que na alcinha de trás desses pontos, no BLO, tá? Só na alcinha de trás. Então, eu vou fazer 12 pontos baixos aqui, só na alcinha de trás. Roscou aqui, 11, 12, no último. Fiz a carreira número 12 com 12 pontos baixos em BLO. A carreira número 13, eu vou fazer 12 pontos baixos também, só que agora normal, tá? Não é em BLO, não, é normal, olha. 1, 2, 11, 12. Então, eu finalizei a carreira número 13 com 12 pontos baixos. Agora, para a carreira número 14, eu vou fazer 6 diminuições. Lembrando que a diminuição no amigurumi é a chamada diminuição invisível, onde você pega só as alcinhas da frente. Então, olha, as alcinhas da frente dos próximos 2 pontos, uma diminuição. As alcinhas da frente, 2. As alcinhas da frente, 3. Quatro, 5 e a última, 6. Já posso puxar o fio, não corta muito rente não, ó, deixa um pedaço maiorzinho aqui. E vou fazer agora um anel mágico invertido. Como que eu vou fazer esse anel mágico invertido para fechar esse braço? Vou vir aqui na primeira alcinha, apenas da alcinha de fora, vou passar a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os 6 pontos de base que eu tinha, eu passei a linha nos 6 pontos só pela alcinha da frente. Agora eu vou puxar esse anel mágico invertido e pronto, olha. Tá fechadinho. Vou vir aqui numa alcinha aqui de fora e vou fazer um nozinho. Olha. E vou passar essa linha lá para dentro. Vou pular um pontinho aqui, ó. Pode entrar no pontinho que já existe e passar pro lado de lá de novo. Pro lado do pontinho, tá? Daquele lado que eu dei o pontinho. Então, deixa essa linha aqui, não corta, que a gente vai usar depois para pregar no corpo da nossa fadinha. Então, não corta essa linha, tá? Deixa aqui um pedaço, que tem uns 20 centímetros mais ou menos. Agora, só para fazer a finalização aqui, o barradinho da manga dela, a gente vai colocar a agulha da parte do ombrinho para a mão, nessa direção aqui, ó. E vamos prender a linha
da cor da roupa. Você pode pôr branquinho também, fica bem bonito, viu? Ó, prendi e venho fazendo pontos baixíssimos agora em todos esses pontinhos da carreira 12 que a gente deixou os pontinhos da frente sem fazer. Então, você vai fazendo ponto baixíssimo para criar manga aqui, ó, em todos esses pontos. E esse aqui, o último aqui do cantinho, 12. Vamos cortar a linha e vamos fazer um arremate com ponto falso. Cuidado para não cortar a linha aqui que a gente vai depois pregar no corpo, né? Vamos colocar a linha na agulha de tapeceiro. E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no primeiro pontinho que eu dei aqui, ó. Esse aqui é onde eu prendi a linha, então o primeiro ponto é esse aqui, ó. Vou vir aqui nele, de fora para dentro. E vou puxar a minha linha. Vou vir no último ponto que eu fiz, do meio para dentro. Também vou passar a minha linha para lá. E pronto, tá feito o meu pontinho falso aqui, ó. É o acabamento, tá? Vou dar um nó com essa linha que eu já comecei o trabalho aqui. E vou passar essa linha lá para dentro do braço. Olha. E sai lá na mesma cor, puxa bem. Faz a mesma coisa com a outra ponta. Pronto. E pode cortar o excesso já. E é isso. Nosso braço está pronto. Faça mais um braço igual a esse, deixe também a linha para depois a gente costurar no corpo. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!